Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislaine. E eu quero perguntar para você, já assistiu às nossas outras aulas sobre notícia? Se você não assistiu, volta lá no nosso canal, aproveita para se inscrever e assista às outras aulas. Nós estamos falando sobre o gênero notícia e hoje eu vou falar sobre uma questão que é importantíssima dentro das notícias: a parcialidade e a imparcialidade. Já ouviu falar sobre isso? Não? Então fica ligadinho aí. A pergunta que eu quero te fazer é: você sabe identificar quando uma notícia ela foi manipulada, ela sofreu ali algumas alterações para convencer o leitor de uma determinada opinião, de um ponto de vista, ou quando ela é uma notícia imparcial que não sofreu manipulação e que realmente está dizendo ou falando sobre os fatos como eles realmente aconteceram? É sobre isso que nós vamos falar nessa aula. E o desafio é você aprender a identificar uma notícia séria, né, real, que não foi manipulada, e diferenciar de uma notícia que foi manipulada. E eu vou começar retomando quais são qual é a principal característica da notícia. A notícia é uma forma de texto jornalístico que tem como objetivo informar o público sobre acontecimentos recentes ou relevantes de forma objetiva e clara, e eu acrescentaria aí de forma imparcial. Imparcial porque o jornalista ele não pode tomar partido ou um lado, né? Ele não pode ficar de um lado e acusar o outro. O objetivo é informar o fato como ocorrido, né? Se ele não faz isso, se o jornalista não faz isso, ele está sendo parcial. E aí perde-se a objetividade da notícia e às vezes também perde-se a realidade dos fatos. Vamos lá entender o que é isso, o que é parcialidade e imparcialidade. A imparcialidade é a qualidade de não tomar partido em uma situação, apresentando os fatos de maneira neutra, objetiva e sem influências de opiniões ou interesses pessoais. Olha só, presta atenção nisso. Quer dizer que a pessoa não pode colocar na notícia nem a opinião, nem o interesse pessoal dela. O jornalista, ele precisa ser neutro, objetivo e não pode dar as suas opiniões na notícia. É claro que ele pode ter a sua opinião, mas ele não pode expressá-la dentro das notícias, né? No jornalismo, uma notícia imparcial é aquela que informa os acontecimentos sem distorções, sem favorecer um lado específico e baseada em dados verificáveis e fontes confiáveis. Quer dizer, o que ele vai informar precisa ser possível de ser verificado e deve vir de uma fonte confiável, não pode ser inventado, criado, nem tirado de alguma fonte aí. Alguém disse isso. Não pode ser assim. Isso não é um jornalismo sério, né? Nós vemos demais isso, principalmente na campanha política, né? Jornais que são pagos por políticos, que são pagos, que servem a alguns interesses políticos ou até interesses de instituições particulares, financeiras, que criam notícias justamente para prejudicar um lado político, né? Ou para convencer as pessoas sobre uma ideia e criam notícias. Nós chamamos de factoides, que são fatos inventados, que são notícias criadas para desestabilizar um governo, ou desestabilizar um lado de uma campanha política, ou até mesmo desestabilizar ou atrapalhar uma outra instituição. Por isso, nós devemos ficar muito atentos a essa questão. As fake news, as notícias inventadas, elas são cheias de parcialidade, que é o que? A pessoa dar a sua opinião, criar uma notícia que vai favorecer alguém ou o seu próprio interesse. Por isso, a gente precisa tomar cuidado. Para garantir a imparcialidade, é importante que a notícia tenha o quê? Vamos ver. Que ela apresente diferentes pontos de vista sobre um tema, um lado e o outro sobre o assunto. Que ela evite o uso de linguagem subjetiva ou emocional, aquelas frases que chamam a atenção para a emoção do leitor, querendo atrair o leitor pela emoção. Geralmente, quando isso acontece, né, deixar o leitor revoltado, toda fake news usa isso, né? Frases de impacto que deixam o leitor revoltado com alguma situação. Isso geralmente é para convencer o leitor a tomar partido de um lado.
ela deve basear-se em fatos comprovados e não em opiniões. Então, olha, nós já temos aula lá no nosso canal falando sobre a diferença entre fato e opinião. Mas eu vou fazer mais aulas sobre esse assunto, que é fato, que é opinião. Então, uma notícia que é imparcial, ela deve se basear em fatos. Algo que aconteceu, pode ser provado, comprovado, e não em opiniões de algo que alguém pensa ou acredita. Beleza? Usar também fontes diversas, preciso buscar outras fontes, não só uma fonte de informação, e fontes confiáveis, né? Então, para uma notícia ser imparcial, ser confiável, ser neutra e objetiva, ela precisa ter esses elementos, seguir esses passos aqui. O que é a parcialidade? A parcialidade ocorre quando a notícia apresenta um viés, um lado, que favorece um lado da questão, deixando de lado outras perspectivas, sem avaliar outras opiniões, sem avaliar o outro lado, sem buscar a verdade dos fatos. Quando uma notícia é parcial, o leitor não é bem informado e sim manipulado a acreditar em uma versão dos acontecimentos. Gente, isso acontece o tempo todo, principalmente nessas notícias e nessas informações que nós recebemos pelo WhatsApp. As redes sociais se tornaram uma maneira muito eficiente de manipular as pessoas, convencer as pessoas a acreditarem em notícias falsas, em fake news, em manipulação. E como muitas empresas de marketing, muitos políticos, muitas indústrias de notícias perceberam que é possível fazer isso, nós estamos nadando no mar de falsas informações, falsas notícias e sendo manipulados o tempo todo. É claro que isso sempre existiu, mas ultimamente, né, com o avanço da internet, com o acesso das pessoas à internet, às redes sociais, isso aumentou muito. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós lemos e avaliar se aquela fonte de onde veio aquela notícia é confiável, se as palavras que eles estão usando ali não estão servindo para nos manipular, nos convencer a acreditar em algo que não é real e às vezes prejudicar outras pessoas com isso, né? Nós já vimos casos aí de pessoas que foram linchadas, pessoas que foram mortas por causa de notícias falsas e manipuladas. Tá vendo como isso é sério? Então, vamos ficar atento a isso, né? A imparcialidade na notícia é essencial para garantir que o público tenha acesso a informações precisas, objetivas e confiáveis. O jornalismo tem a função de informar os acontecimentos sem distorções, permitindo que cada pessoa forme sua própria opinião, baseada em fatos. Quando uma notícia é imparcial, ela apresenta os diferentes lados de uma situação, usa fontes diversas e evita a linguagem subjetiva, emocional ou tendenciosa, né? Então, quando você vê lá essas notícias muito chamativas, que despertam emoção, que faz a pessoa ficar com raiva, foge disso, que isso é notícia parcial, tendenciosa e provavelmente falsa. Então, espero que você tenha entendido até aqui o que é imparcialidade, parcialidade, a importância de nós sabermos identificar esses elementos aí das notícias para não sermos enganados. Vou ficando por aqui, mas tem mais aulinhas sobre esse conteúdo e eu te espero lá.